o título do capítulo, como nas zonas inferiores. E eu sei que muitos de nós não viemos de um lar espírita, né? Então, por isso que ele fala de zona inferior. Ele não está colocando um nome aí, mas no capítulo 12 do livro, a gente vai ter um capítulo que vai estar falando do umbral, que até é um capítulo engraçado, porque André Luiz escuta do umbral lá, e aí pede informação para o Ulisses, para quem já está um pouco mais adiantado no livro, e fala, mas o que é umbral? E o Ulisses dá risada e fala assim, mas você não sabe o que é umbral? Você estava lá? E aí ele começa a sentir um monte de arrepio, né? E no capítulo 12, então, vai ter uma explicação maior sobre umbral. Por isso que eu não vou entrar no que é umbral aqui. Mas uma coisa que eu quero que todo mundo tenha noção é que o umbral está dentro da nossa mente. E é muito fácil a gente pensar nisso quando a gente vê as tribulações do dia a dia, né? Eu comentei que tem dias que a gente está melhor, tem dias que são mais difíceis, e a gente, muitas vezes, dentro do mesmo dia, sai do inferno para o purgatório para o céu, né? De manhã está tudo difícil, você acha que não vai dar conta, você tem vontade de se esconder embaixo do colchão, mas nem embaixo do cobertor. Em compensação, no mesmo dia acontece uma notícia tão boa que você parece que está no céu, né? Só pode escutar as harpas dos anjinhos mesmo. Por quê? É o problema ou é a forma como eu estou lidando com aquele problema, né? É a minha mente que está controlando tudo que eu estou sentindo. E ele está nesse espaço, nessa zona inferior. Por que fala inferior? Porque ela é inferior a nós? Não necessariamente, porque o umbral ele é uma reflexão do que acontece aqui na Terra. Quando a gente vê, por exemplo, áreas de muito sofrimento, de muito desequilíbrio aqui na Terra, a gente pode ter certeza que o umbral vai estar refletindo aquilo. O umbral é criado pelo conteúdo dos nossos pensamentos. Então, quando a Ana, quando a Letícia, quando a Noeli pensam coisas ruins, cada uma de nós está colocando um tijolinho no umbral. É assustador pensar isso. Mas todos nós trabalhamos juntos nessa construção do umbral. É nossa responsabilidade que não exista um umbral. O umbral não está lá. O umbral está aqui, dentro da gente. No capítulo 12, ele fala, inclusive, que o umbral começa na crosta. Ele começa aqui onde a gente está. Os espíritos que estão vagando, eles estão nesse estado ainda de inferioridade. Que tipo de inferioridade que ele está querendo dizer? Inferioridade moral. Não é inferioridade intelectual. A gente já viu que André Luiz provavelmente foi Carlos Chagas. Existe aí uma mistura das informações, dos dados biográficos que estão no livro, em relação à idade, em relação à data que ele encarnou, tudo, que é para confundir, porque a gente já sabe que existiu muito barulho quando Humberto de Campos desencarnou e falou que era Humberto de Campos. A família processou o Chico. Então, a ideia era a gente ter dúvida de quem era. Mas ele dá algumas pinceladas, mostrando, como fala, do Rio, médico sanitarista, cientista, isso e aquilo, né? Ele não dá o nome ao gato, mas ele descreve o gato. Mas se a gente for olhar todas as datas biográficas, elas não vão bater. Isso foi de propósito, tá bom? E ele fala que ele tinha perdido a noção do tempo e do espaço. E interessante porque ainda na segunda, a gente estava falando disso, a diferença de tempo e espaço aqui enquanto encarnado e tempo e espaço no plano espiritual. Falando que uma vida de 100 anos aqui é um segundo no plano espiritual. Existe uma relatividade das coisas que acontecem aqui e acontecem lá. Ele está lá, mergulhado nos pensamentos dele, e ele não tem noção de tempo, ele não sabe quanto tempo ele está lá. Ele sabe que é um lugar horrível, ele está sofrendo, ele está com medo, ele está fugindo. Ele tinha noção que tinha morrido.
que é muito interessante, porque quando a gente faz um trabalho de desobsessão, a gente atende muitos espíritos que não têm consciência da própria morte. Ele viu o momento que ele estava morrendo. Ele fala lá, o último momento que eu vi foi quando a minha esposa estava lá e a gente se despediu. Ele sabia. O que já mostra um grau de consciência maior. Ele era um homem muito inteligente. Uma coisa que é interessante, que muita gente se pergunta, é, mas aí, eu cheguei no plano espiritual, eu continuo sentindo as mesmas coisas? Sim, ele descreve como morto, sentindo fome, sentindo sede, sentindo frio. Ele descreve as roupas maltrapilhas dele que estavam todas rasgadas, ele fala da barba crescendo. Então, para ele sabia que ele estava vivo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Isso é importante a gente perceber. Ele vem de uma família cristã, ele fala que ele tinha conhecimento do Velho Testamento, que a mãe dele falava do Velho Testamento. Então, a gente vê que ela estudava o Velho Testamento e o Novo Testamento, então, provavelmente ela era uma pessoa cristã, talvez não católica, a gente não sabe, mas tinha esse conhecimento dessas leituras do Velho Testamento. O Velho Testamento, a gente sabe o que é o Pentateuco, né? São 5 livros que foram escritos por Moisés. E aí, mesmo com esse conhecimento limitado que ele tinha, ele não está entendendo o que está acontecendo. E isso faz com que a gente reflita numa coisa super importante. A diferença entre religião e religiosidade. Porque a religião estava do lado de fora. E o que a gente está vendo aqui é o que está do lado de dentro. E Emmanuel fala, não sei se foi Emmanuel ou André Luiz, no prefácio, fala da diferença de espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. E eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão, porque, por exemplo, não é porque a Ana vem no centro X vezes por semana, ou nasceu em casa espírita, ou dirige centro espírita, que eu vou estar num lugar melhor do que vocês. Não. Não. Porque não necessariamente o fato de eu estar falando significa que eu estou vivendo esses ensinamentos. E a espiritualidade é quando a gente absorve esses ensinamentos e vive esses ensinamentos. Então, a gente vê que ele tinha conhecimento religioso, mas ele não tinha encontrado essa religiosidade dentro dele. Uma coisa importante é essa fuga contínua que ele tem. Gente, quantas vezes a gente fala desse rat race que a gente vive aqui? O tempo inteiro a gente parece que está correndo, né? Quando a gente senta, outro dia estava falando com uma amiga minha, e eu falei, ela estava falando que estava cansada, eu falei, quando foi a última vez que você sentou no seu sofá? Ela começou a rir. Como assim sentar no meu sofá? Eu estou falando sério. Quando foi a última vez que você sentou no seu sofá? Você tem um sofá tão lindo, tão bom esse seu sofá. Eu disse, Ana, eu nunca sento no meu sofá. Então, aí é interessante porque a gente coloca para nós mesmos esse próprio sofrimento. Né? Então, você trabalha para ganhar muito dinheiro, para comprar um sofá lindo, porque você não senta. Essa fuga contínua faz com que ele entre em desequilíbrio. Não é o André que entra em desequilíbrio. Eu não estou falando do André, eu estou falando da gente. Quando a gente está fazendo esse estudo de André Luiz, nós, como eu já comentei, o objetivo do estudo de André Luiz não é ler o capítulo, é refletir sobre os ensinamentos morais do capítulo. Então, isso é para nós olharmos e pensar, como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu estou vivendo fugindo de alguma coisa? Aí ele fala uma coisa interessante, atormentava minha consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. Ele preferia que tivesse acabado tudo. Ele preferia ter morrido. Quer dizer, do jeito dele, né? Mas esse sofrimento, tudo isso que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, é porque ele tinha consciência. Mas ele não tinha o quê? Moralidade. Ele se sentia culpado por coisas que ele tinha feito e culpado por coisas que ele tinha deixado de fazer.
No livro No Mundo Maior, André Luiz fala que a mente da gente é organizada em 3 andares de uma casa. O andar do meio é da consciência, o andar superior é da superconsciente, a ligação com o mundo superior, e o lado inferior é com o nosso subconsciente, com toda a parte basal, porcariado que a gente fez no passado. Ele estava parado no passado. Ele parado no passado, qual era a condição que estava do lado dele? Só ruim. Eu coloquei essa foto linda e eu fiz uma analogia dessa na segunda-feira, que eu acho que no final sempre os temas eles estão alinhados, né? Esse lado, né? A gente olha para baixo e a gente consegue ver o que está em cima. Ele está tranquilo. Mas quando a gente está fugindo, se eu colocar um barco, um motor aí, eu vou conseguir ver o que está acontecendo em cima? Eu não vou. Quando a gente fala da importância de parar, de respirar, hoje está tão em voga o mindfulness, meditação, a gente prestar atenção na respiração, é exatamente a gente conseguir parar essa água. Porque a hora que eu consigo parar essa água, eu consigo enxergar o que está dentro de mim, eu paro de fugir. Enquanto eu estou fugindo, eu estou perdendo tempo. E uma coisa que a gente pode ter certeza é que mesmo antes da gente fazer uma prece, é importante a gente chegar, parar, respirar, tomar conta, né? O que é que está acontecendo ao meu redor, né? Então, uma técnica básica de meditação é sentir qual é o cheiro. Eu consigo identificar 3 cheiros ao meu redor. Eu consigo ver 3 coisas ao meu redor. Eu consigo ouvir 3 coisas. Eu consigo sentir o batimento do meu coração, isso é um pouco mais avançado. Eu consigo fazer o in and out, o inspira e o expira. Para quê? Para que eu esteja no presente. Se eu fizer isso, não precisa mais que 10 segundos. Eu já estou mais pronta para fazer a minha prece. A prece é o quê? É a ligação do homem, né, do ser humano a Deus. Mas esse ser humano, nós, a gente precisa estar nesse lado para conseguir falar com Deus. Porque se a água estiver toda revirada, se a gente estiver agitado, gritando, Deus não vai ouvir. A gente só consegue falar com Deus quando a gente está assim. É que nem quando uma criança vem conversar com a gente, dando birra, gritando. Meu filho vem assim, eu falei assim, meu filho, primeiro você vai ter que acalmar. Antes de acalmar, a gente não vai conseguir conversar. Você volta lá, respira, chora, se quiser. Quando você tiver calmo, você volta e a gente conversa. Imagina nós, com inteligência suprema, pai de todo o universo, os universos. Como é que a gente vai chegar para Deus gritando? E quantas vezes a gente vai conversar com Deus, vai rezar chorando, reclamando, brigando? Não vai ouvir. Aí ele começa a mudar a perspectiva. E a gente vai ver que ele ficou muitos anos no umbral. Então demorou ele parar de fugir. Enquanto ele não parou de fugir, ele não conseguia receber ajuda. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se e agora extremamente secundários para a vida humana. Coisa para a gente pensar. O André Luiz está lá, é o mesmo André Luiz que estava aqui, só trocou de nome para a gente não saber quem era. E aí eu fiquei pensando, né, a gente vive num mundo, uma roda viva, e que falar de religião quase que tem um preconceito. Porque religião, de alguma forma, parece que torna a gente mais frágil, mais fraco. Quando, na verdade, o que a gente está vendo aqui, o que a gente aprende com André Luiz, o que a gente aprende na doutrina espírita, é que a religiosidade, não a religião, a religiosidade, na verdade, fortalece a gente, o nosso core, aquilo que a gente é por dentro, né? E ele está vendo que todo aquele manancial de conhecimento que ele teve,
não era o tipo de conhecimento que conseguia trazer paz para ele. E é tão fácil a gente perceber isso. Porque se conhecimento acadêmico fosse a única coisa importante na vida de uma pessoa, todos os PhDs iam ser felizes. Todos os executivos das grandes empresas iam morar no céu. E não é isso que acontece. Porque o diploma acadêmico não é chave do sucesso moral. A faculdade não ensina a gente a viver bem. No entanto, nós como pais, a gente se preocupa o quê? Botar a criança na melhor escola, ensinar inglês, francês, japonês, chinês, dança, sei lá mais o que. Mas quantos de nós se preocupam em rezar com a criança de noite? E aí, de repente, a gente vê uma criança de 10 anos, de 15 anos, você fala, vamos fazer o Pai Nosso. Não sei fazer o Pai Nosso. O que é o Pai Nosso? O Divaldo mesmo fala, numa das palestras últimas que eu ouvi dele, um caso que ele foi ajudar, uma menina que tinha tentado cometer suicídio, que os pais pedem para conversar com ela, ele fala, vamos rezar, vamos fazer um Pai Nosso. A menina com 16 anos, tinha tentado suicídio. Eu não sei rezar. Eu falei, mas como você não sabe rezar? Ele pensando, né? Família super milionária lá do Nordeste. Menina com tudo e mais um pouco. E aí ele descreve lá a situação financeira da família. Ela não sabe rezar. E na hora do problema moral, que todos nós passamos, o diploma acadêmico não vai fazer diferença. Não é aí que vai segurar a gente. Não é aí que vai fazer a gente ter vontade de continuar a viver quando tudo parece difícil. Ele continua. A humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Então ele está querendo dizer, a gente está aqui na Terra, a gente só se preocupa com as coisas transitórias. A gente se preocupa com a roupa que a gente veste, com a escola que a gente vai, com o diploma, com o título, com quanto dinheiro a gente ganha, o tamanho da casa, o ano do carro, se vai comprar o iPhone novo. Se esquecendo o quê? Que a humanidade não é esses 100 anos que a gente vive aqui. A vida real não é essa aqui. A vida real é lá. Nós como espíritos eternos. Então que a gente saiba dar a César o que é de César, porque em momento nenhum a doutrina espírita vai falar para a gente, não, o dinheiro é ruim, não é para trabalhar. Não, de jeito nenhum. Lei do trabalho é lei divina. Água parada dá mosquito. É para trabalhar. Pode ganhar dinheiro? Pode. Jesus nunca falou que isso é ruim. Pode morar em casa bonita? Pode. O ponto é a gente não esquecer do outro lado. A gente viver na Terra sem ser da Terra. Que é muito difícil, é muito fácil a gente se apegar às coisas. A gente se apega ao corpo, a gente faz plástico, bota botox, pinta o cabelo. Então a gente vê que a gente acaba muitas vezes gastando muito mais atenção na parte estética, na parte financeira, econômica, do que como espírito eterno. Se o corpo da gente vai ficar embaixo da terra, então eu posso gastar $50 mil de plástico esse ano. Gente, se eu morrer no ano que vem, foi para debaixo da terra. Vai aí comigo. E dependendo do que eu tiver feito, eu vou chegar lá com uma cara de bruxa. Por quê? Porque os meus pensamentos vão estar modelando o meu perispírito. Então, as reflexões dele no umbral, você vê que depois desse sofrimento todo, que ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. O sofrimento foi bom, porque está fazendo ele pensar. Ele foi lá, no cantinho do pensamento. Que nem a gente teve aqui os quase 3 anos do Covid. Ninguém ficou feliz.
maior parte de nós saiu traumatizado. Porque pensar às vezes dói. Pensar, olhar no espelho, refletir, o que foi que eu fiz até agora? Quais são os meus valores? Eu só trabalhei na minha vida, minha família, eu não sei nem quem é meu filho. Eu não sei o nome dos amigos do meu filho. Uma vez que eu vi meu marido, que eu fiquei com meu marido faz 10 anos. Quem é esse homem que está aqui embaixo do mesmo teto que eu, dormindo nessa cama? Complicado. A gente sabe que a nossa família é o nosso maior dever nessa vida, nossa maior responsabilidade. Então, ele sofreu esses 8 anos no Bravo e começa a pensar. Ele está parando a água do lago. Ele parou de fugir. Ele tem noção, eu perdi tempo. Eu passei esses 40 anos, sei lá, na Terra e perdi tempo. Por quê? Porque eu fui orgulhoso, porque eu fui ambicioso, porque eu só pensei em mim. Porque as minhas conquistas eram para massagear o meu ego. Apesar das conquistas deles terem sido enormes e o benefício dele, com certeza, a gente utiliza até hoje. Mas e o motivo? Deus presta atenção em tudo, né? Ele perdeu a oportunidade de fazer o bem, de usar o amor. Ele fala, não desenvolvi os germes divinos que o Senhor da vida colocou na minha alma. Sufocaram-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Egoísmo. E quantos de nós não vivemos egoisticamente? E a gente às vezes acha, não, mas eu cuido bem da minha família. Gente, a família da gente é a família humanidade. Vai muito mais para a nossa família. O que é que eu estou fazendo além disso? Se eu viver só para mim, só para minha ambição, só para o meu bem-estar, só para o meu ego, eu vou ser um criminoso perante a lei de Deus. Isso é importante a gente refletir. Porque isso não é um crime perante a lei da sociedade, da lei que a gente vive. Então, para a gente encerrar a conversa de hoje, e aí a gente abre para a nossa dinâmica, né, de grupo. Primeiro, os valores reais. Qual é a moeda do plano espiritual? A moeda do plano espiritual não é a que está no nosso fardo. Não é. Porque a do nosso fardo vai ficar. A outra coisa, a importância da gente acender a própria luz. Porque se ele tivesse essa luzinha dentro dele, a vida dele ia ter ficado muito mais fácil. Quando a gente acende a própria luz, a gente trabalha na nossa cura, além de iluminar aqueles que estão do lado. Então, através do meu olhar, das minhas palavras, do meu carinho, do meu pensamento, eu consigo ajudar as outras pessoas. Eu acendendo a minha luz, mesmo que seja uma luz muito vagabunda, como é hoje, um filetinho de nada já vai iluminar. Se nessa sala escura, você pegar uma velinha, aquelas velinhas de chá, pequenininha, e acender, já vai estar melhor. E a outra coisa, para a gente refletir, eu queria comentar mais um pouquinho sobre religião e religiosidade. O livro Missionários da Luz, é o caso do Dimas. O Dimas, ele era um evangélico, mas era um evangélico do bem, assim, sabe? Antes de morrer, ele tinha noções sobre a morte, ele vai e consola a família inteira, ele prepara a família inteira. E a gente percebe que, de todos os que estão lá desencarnando, o Dimas, ele fez tudo direitinho. Mas como assim? Ele era evangélico, ele não tinha lá o badge de espírita. É esse o ponto. O fato da gente ser espírita, da gente vir no centro, não faz com que a espiritualidade esteja dentro da gente. O vir no centro, ser espírita ajuda. É oportunidade, é um recurso. É um recurso fundamental. Mas quantos recursos a gente tem em recurso? Quantas vezes a gente pagou a academia o ano inteiro e não foi nem 5 vezes? Quantas vezes a gente tem 20 sapatos no
no armário, mas só usa 2. Então, o recurso muitas vezes está aí, mas a gente não usa o recurso. Então, é a gente saber aproveitar a oportunidade, o tesouro do tempo, que foi outra coisa que no Evangelho, no estudo do Evangelho da segunda-feira, estava falando disso, a importância do uso do tempo. O tempo a gente vai ter que dar conta quando chegar no plano espiritual. Vamos perguntar, o que é que você fez com os seus dias, com as suas horas? Porque todas as horas que não são produtivas, o que é produtivo? Estudar, trabalhar, fazer o bem. A gente é responsável por essas coisas. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e aí agora a gente abre a nossa conversa. Quem quer comentar primeiro? Acho que para mim, Ana, que eu, assim, li e dá para ouvir a Letícia aí, gente? Desculpa. Oi? Estão ouvindo agora, gente? Agora sim. Sim, dá para ouvir. Nesse capítulo, assim, que eu... Tem toda a história, né, que ele narra do nível de busca material que ele teve, né? Teve tudo, teve pais amorosos, teve tudo, ele check the box, né? Que a gente fala nos Estados Unidos, todas as características da vida que é valorizada hoje, como você falou, né? Mas, assim, essa mensagem final que eu gravei, que eu, assim, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Então, isso para mim é, assim, é esse caminho que a gente está tentando, né, seguir. Primeiro, de criar esse vínculo da religiosidade de Deus dentro da gente. E também, assim, entender um pouco como é essa vida que não termina. Se eles, de repente, tivessem entendido tudo isso, já lidado um pouco melhor, não teria passado os 8 anos que ele passou lá e o sofrimento que ele teve. E foram as duas, para mim, os dois do capítulo, assim, era um homem perfeito, né, com os olhos da sociedade, com os olhos materiais, né? Médico, família perfeita, então a família assim, que criou, quando a família dele parecia ser uma família coesa, né? Coesa, que tinha tudo, mas, e que, na verdade, assim, isso que você falou, muito bem, não tinha esse despertar para Deus, e aí teve toda a dificuldade, né, de tentar sair dessa situação de umbral, desse sofrimento, com ele mesmo, né? Porque ele não tinha sofrimento com ninguém, depois a gente vai ver, né? O sofrimento era ele com ele mesmo. Obrigada, Liz. Mais alguma coisa? Sim. Mamãe quer falar? Bruno, Daniela, Thaís, Alan, Loirinho. Loirinho tá muito tarde. Tadinho. Tentando tirar. Realmente, reflexões preciosas. O capítulo todo trazendo colocações de fundamental importância para todos nós, encarnados e desencarnados. Mas, como a Letícia registrou ainda há pouco, esse último parágrafo é impactante. E mexeu muito comigo a singela comparação que ele fala de ter se sentido despertando lá como se fosse um aleijado. Então, o que eu gostaria nesse instante é que a gente atualizasse essa colocação e perguntasse como é que nós queremos acordar no plano espiritual.
O que é que a gente deve fazer para não acordar aleijado, rastejante e mergulhado em sofrimentos mil? Ele diz, acendei a própria luz. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nos fala da importância do estudo. Eu já tenho falado isso com vocês em aulas muitas vezes, mas é tão importante que a gente precisa sempre repetir. E eu não quero que vocês ouçam a importância do estudo assim como uma colocação, uma recomendação genérica, abrangente. Não. É para a gente despertar a consciência e entender a enormidade desse compromisso que a gente tem com a gente mesmo, porque somos responsáveis pela nossa própria evolução, e com os benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos assessoram, que cuidam do nosso planejamento divino, que, em nome de Deus, estão aí nos dando a maior força para a gente se harmonizar com a lei divina. E a filosofia espírita ensina que as coisas só existem, coisas de qualquer ordem, só existem para nós a partir do momento que nós as identificamos. E quando a gente identifica, por exemplo, a dinâmica do perdão, a importância do perdão, a gente precisa assumir seriamente o compromisso com a gente mesmo de perdoar. Perdoar não no sentido de grandes momentos, grandes acontecimentos, não. É aquela tolerância de toda hora, de todo momento, é evitar mágoa, evitar melindre, é não juntar nem um pouquinho de lixo que nos prejudique e nos faça adoecer espiritualmente. Outra lição muito divulgada, muito repetida na doutrina espírita é a paciência. Não adianta, como disse a Ana agora há pouco, eu frequentar a casa espírita e 1, 2, 3, 4 vezes por dia, no meu caso, 5 vezes por semana, e a gente não ter paciência. O que é não ter paciência? É não aceitar as diferenças, não ouvir com paciência, não ajudar na medida do possível, mesmo quando a pessoa não está dentro dos padrões. Jesus perdoou até a mulher adúltera. Então, o nosso modelo é ele, não somos como ele, mas nós temos esse compromisso da vivência. E a vivência só se fortalece, só se surge de verdade quando a gente estuda. E nesse mundo moderno corrido, que a gente tem preocupação com casa, com filho, com trabalho, com, enfim, 1000 coisas, 1000 solicitações, nós precisamos abrir espaço para pensar na vida espiritual, pensar e digerir. Senão a gente está perdendo tempo e vai chegar do lado de lá aleijado. Então, esse nosso compromisso, esse nosso grupo de estudos, aparentemente singelo, na verdade, é fonte de energia e de luz para nós. É benefício para cada um de nós, cada um que vem, que estuda, que presta atenção, que deixa de lado outros afazeres para fazer a lição, está criando condições positivas para o seu crescimento espiritual. E é isso que interessa. Que Jesus nos abençoe e que nós estejamos sempre alertas para participar, não só de corpo, não só fisicamente, mas de corpo e alma, das nossas aulas, das nossas palestras, enfim, sempre abrindo essa fresta de luz na nossa vida. Que os benfeitores nos ajudem. Só complementando o que a senhora falou, Ana Lúcia, que para mim uma grande lição desse capítulo, porque é a introdução, né? Dá para ouvir direitinho? É a introdução do que ele encontra assim que ele chega no mundo espiritual. E uma continuação de uma passagem que você falou, Ana, que ele falou, né? As coisas filosóficas e intelectuais, é o que eu achava que era importante e tal.
E logo em seguida ele fala, mas tem algo que vem acima disso, que é a fé. Uhum. Para mim, essa questão de fé, combinado com isso que você falou, dona Lúcia, né? O estudo, porque eu acho que uma coisa é a gente estudar, né? A gente, por exemplo, lendo os livros de André Luiz, a gente consegue ter uma visão e conhecimento do que acontece depois. Outra coisa é quando acontecer com a gente mesmo, né? Que dá o desespero, o apego. Eu nem digo material, digo das pessoas, né? Ai, minha mãe, meu marido, meu filho. E eu acho que traz uma lição muito forte dessa coisa da fé, de a gente ter a crença no A planejamento. fé é que desperta a consciência. É. Se não Eu tiver acho- esse clima, nada acontece. O estudo sem a fé também. Não adianta. O estudo sem a fé. O nosso estudo aqui sem a fé. Fica teórico, né? Isso que eu estou querendo dizer, assim, para a gente... Vai na filosofia. Vai para o princípio da filosofia, né? É assim que acontece. Só que nós somos seres eternos, emocionais, né? Assim, as nossas coisas são... O amor é uma grande emoção, né? Que é onde a gente quer ter esse amor maior, amor que Jesus nos ensinou, é uma grande emoção. Nós, ainda imperfeitos, temos todas as outras, sentimos todas as outras, o medo, a raiva, né? Todas as outras emoções. Então, essa base de fé que André Luiz traz lindamente, eu acho, mostrando a experiência dele para a gente, eu acho que é que traz, de novo, né, essa base, essa âncora, assim, para a gente falar, respira fundo, né? Vamos lá, a gente tem um pouquinho, a gente conversa sobre isso, então, cada dia um pouquinho melhor, cada dia ser um ser humano um pouquinho melhor, cada dia é um passo de cada vez, né? Então, acho que nesse primeiro capítulo dessa introdução que cai uma ficha para ele assim gigante, né? Eu fiz um monte de coisa da minha vida achando que estava fazendo tudo certo, tem que saber também que ele fez as coisas erradas, né? Tanto ele tem culpa, né? Ele falou assim, eu não era um criminoso, não era perfeito, mas também não era criminoso. Então, ele sabia que ele também não era assim tão certinho, não. Mas ele sabia, também ele era quase uma surpresa, eu também não achei que eu ia ficar aqui, né? Não, e as pessoas chamando ele de suicida, de criminoso. Na cabeça dele, nem suicida nem criminoso, né? Mas essa culpa estava dentro da consciência de eu fiz coisas erradas, né? Bom, a gente agora precisa encerrar. E daqui a 15 minutos a gente tem o nosso passe. Mas nós vamos, assim, agradecendo a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, por esse trabalho tão maravilhoso, que funciona como um despertador para a nossa fé. Uma sacolejada para que nós paremos e façamos a reflexão da forma de como estamos vivendo a nossa vida. O motivo pelo qual fazemos as coisas. O quanto o nosso ego fala mais alto do que o nosso amor. Mestre amado Jesus, pedimos que nesse instante uma chuva de bênçãos possa cair em todos nós que estamos participando desse grupo, aqueles que não puderam estar aqui hoje, e todos os desencarnados que estejam nos nossos lares ou aqui, nessa casa. Que teu infinito amor, Mestre, possa nos abraçar, acalmar os nossos corações, as nossas dores, as nossas culpas. Que o despertamento consciencial dentro de nós possa servir como uma alavanca para o nosso progresso. Um despertamento consciencial sem culpa e sim com renovação. Inovação, responsabilidade e disciplina pelos nossos atos e escolhas. Nós te pedimos, Mestre, e pedimos também a esse mentor que cuida desse estudo de André Luiz, que abençoe o nosso grupo, que fortaleça a nossa vontade, porque ainda temos muito chão pela frente, que possamos continuar juntos estudando e aprendendo tudo aquilo que nos foi deixado. Graças a Deus. Obrigada, pessoal.